Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 33. Quando surgem pensamentos obstrutivos à yoga, deve-se utilizar pensamentos contrários. É essa a forma de praticar as virtudes que mencionamos. Por exemplo, quando uma enorme onda de cólera surgiu na mente, como a controlar? Levantando uma onda contrária. Pensai no amor. Às vezes, uma mãe está muito zangada com seu marido, e enquanto está nesse estado, o filhinho chega e ela o beija. A velha onda morre e uma nova surge. Amor pela criança. Uma eclipsa a outra. O amor é o oposto da cólera. Similarmente, quando a ideia de roubar chega, não roubar deve ser tentado. Quando a ideia de receber dádivas surge, deveis substituí-la por um pensamento contrário. 34. As obstruções à yoga são matar, falsidade, assim por diante, se cometidas, causadas ou aprovadas, seja pela avareza, cólera ou ignorância, se leves, médias ou grandes, resultam em ignorância infinita e infelicidade. Isto é, o método de pensar o contrário. Dizer mentira, induzir alguém a fazê-lo ou aprovar que alguém o faça é igualmente pecaminoso. A mentira leve é, todavia, mentira. Todo pensamento vicioso retornará. Cada pensamento de ódio que se tenha tido, até numa caverna, fica armazenado e um dia voltará com tremendo poder, sob forma de alguma infelicidade aqui. Se projetais ódio e ciúme, esses sentimentos voltar-se-ão sobre vós com redobrada intensidade. Nenhum poder poderá impedi-los, e uma vez colocados em movimento, tereis de suportar seu fruto. Lembrai-vos disso, evitareis praticar atos maus. 35. Quando o yogi está estabelecido em não matar, todas as inimizades em outros cessam em sua presença. Se uma pessoa realiza o ideal de não injuriar os outros, ante ela até os animais por natureza ferozes se tornarão mansos. O tigre e o cordeiro brincarão juntos ante o yogi. Quando tiverdes alcançado este estado, somente então compreendereis que vos tornastes firmemente estabelecidos na não injúria. 36. Por estabelecer-se na veracidade, o yogi adquire o poder de atingir para si e para os outros os frutos do trabalho sem o trabalho. Quando esse poder de verdade se estabelece dentro de vós, jamais direis uma inverdade, mesmo em sonho. Sereis verdadeiros em pensamento, palavra e obra. Tudo o que disserdes será verdade. Direis a um homem, eu te abençoo, e aquele homem será abençoado. Se um homem está enfermo e disserdes que fiques curado, ele se curará imediatamente. 37. Por estabelecer-se em não roubar, o yogi obtém toda a riqueza. Quanto mais fugirdes da natureza, mais ela vos segue, e se não vos importardes absolutamente com ela, tornar-se-á vossa escrava. 38. Por estabelecer-se na continência, o yogi obtém energia. A pessoa casta tem tremenda energia e gigantesca força de vontade. Sem castidade não pode existir fortaleza espiritual. A continência proporciona maravilhoso controle sobre a humanidade. Os líderes espirituais de homens foram continentes, e isso lhes deu poder. O yogi, portanto, deve ser continente. 39.
Quando o yogi está estabelecido em não receber, obtém a memória da vida passada. Quando o homem não recebe presentes, não fica obrigado a outros, mas permanece independente e livre. Sua mente se torna pura. Com cada presente, corre o risco de receber os males daquele que dá. Se não recebe presentes, sua mente é purificada e o primeiro poder que ela obtém é a memória da vida passada. Então somente o yogi se torna perfeitamente fixo em seu ideal. Ele vê que veio e foi muitas vezes. Assim, propõe-se a si mesmo que desta vez será livre, não mais ir e vir, não mais será escravo da natureza. 40. Quando ele está estabelecido na limpeza interna e externa, surge nele o desgosto por seu próprio corpo e o desejo de não contato com outros. Quando há real purificação do corpo externa e interna, surge a negligência pelo corpo. A ideia de tê-lo belo desaparece. Um rosto que os outros chamam de muito bonito aparecerá ao yogi como um rosto meramente animal se o espírito não estiver por trás dele. O que o mundo chama um rosto vulgar será por ele olhado como celestial se brilha o espírito atrás dele. A sede em prol do corpo é o grande veneno da vida humana. Assim, o primeiro signo de obtenção de pureza é não pensar que somos um corpo. Somente quando a pureza chega é que nos liberamos da ideia de corpo. 41. Também surgem purificação do sáttva, alegria da mente, concentração, conquista dos órgãos e aptidão para realizar o eu superior. Pela prática de limpeza, o material sáttva prevalece e a mente se torna concentrada e alegre. O primeiro sinal de que estáis vos tornando religiosos é serdes alegres. Taciturnidade pode ser um sinal de dispepsia, mas certamente não é religião. Um sentimento agradável é a natureza de sáttva. Tudo é agradável ao homem satívico. E quando isto chega, sabei que estáis progredindo na yoga. Toda dor é causada por tamas. Deveis vos livrar dela. A morosidade é uma das consequências de tamas. Os fortes, os bem-moldados, os jovens, os saudáveis, os ousados, somente esses são aptos a serem yogis. Para o yogi, tudo é aventura. Cada rosto humano que vê lhe traz alegria. É esse o sinal do homem virtuoso. A infelicidade é a causada pelo pecado e por mais nada. Que tendes a ver com rostos sombrios? É terrível. Se tiverdes um rosto sombrio, não vos ausenteis nesse dia. Fechai-vos em vosso quarto. Que direito tendes de levar essa enfermidade para o mundo? Quando vossa mente tornou-se controlada, tereis controle sobre todo o corpo. Ao invés de serdes escravos dessa máquina, fareis dela vossa escrava. Ao invés de degradar a alma, será sua maior ajuda. 42. Do contentamento surge superlativa felicidade. 43. A mortificação dos órgãos e do corpo pela destruição de suas impurezas traz-lhes poderes. Os resultados da mortificação são imediatamente vistos, às vezes por exaltados poderes de visão, de audição de coisas à distância e assim por diante. 44. Pela repetição do mantra vem a realização da deidade escolhida, aquele aspecto da divindade que o aspirante aceita como seu ideal escolhido. Quanto mais elevado o ser que desejais realizar, mais dura a prática. 45. Pelo sacrifício de tudo, de Ishvara, vem o Samadhi. Pela resignação ao Senhor, o Samadhi se torna perfeito. 46. Postura é aquela que é firme e agradável. Agora vem asana, postura. A menos que adquiramos firme postura, não poderemos praticar a respiração e outros exercícios.
Firmeza de postura significa que não se sente o corpo absolutamente. Falando de uma maneira geral, encontrareis, logo ao sentar por alguns minutos, que sentis toda espécie de perturbações corporais. Mas quando tiverdes ultrapassado a ideia de corpo grosseiro, físico, perdereis todo o sentido do corpo. Nem sentireis prazer nem dor. E quando novamente tiverdes consciência dele, vos sentireis completamente descansados. Este é o único descanso real que podeis dar ao corpo. Quando tiverdes obtido êxito em controlar o corpo e conservá-lo firme, vossa prática também será firme. Mas enquanto estiverdes perturbados pelo corpo, vossos nervos também estarão em desequilíbrio e não podereis concentrar a mente. 47. Pela diminuição da tendência natural para a atividade causada pela identificação com o corpo e pela meditação sobre o infinito, a postura se torna firme e agradável. Podemos tornar a postura firme pensando no infinito. Não podemos realmente pensar no infinito transcendental, mas podemos pensar no céu infinito. 48. A postura sendo conquistada, as dualidades não obstruirão. As dualidades, bem e mal, calor e frio, e todos os pares de opostos, não vos perturbarão. 49. O controle do movimento de exalação e inalação vem em seguida. Quando a postura foi conquistada, o movimento do prana será então dominado e controlado. Assim chegamos a pranayama, o controle das forças vitais do corpo. Prana não é o alento, ainda que assim seja traduzido usualmente. É a soma total da energia cósmica. É também a energia que existe em cada corpo, e sua mais aparente manifestação é o movimento dos pulmões. Esse movimento é causado por prana, levando para dentro o alento, e é o que buscamos controlar por pranayama. Começamos controlando o alento como a maneira mais fácil de obter controle do prana. 50. Suas modificações são triplas, a saber, externas, internas e sem movimento. São reguladas pelo lugar, tempo e número, e, além disso, são longas ou curtas. As três espécies de movimento em pranayama são: uma pela qual inalamos, outra pela qual expelimos o alento, e uma terceira, quando o alento é conservado nos pulmões ou impedido de ali entrar. Também variam de acordo com o local e tempo. Reguladas pelo local significa que o prana é conservado em alguma parte específica do corpo. Reguladas pelo tempo refere-se ao tempo que o prana deve estar confinado a um certo lugar. E assim sabemos quantos segundos devemos manter um movimento e quantos um outro. O resultado de pranayama é o udgata, ou o despertar da Kundalini. 51. A quarta é a retenção do prana, dirigindo-o seja a objetos externos, seja a objetos internos. Esta é a quarta espécie de pranayama. O prana pode ser dirigido para dentro ou para fora. O aforismo acima foi também traduzido e interpretado da seguinte maneira: o quarto pranayama é aquele que rejeita tanto o movimento externo como o movimento interno do prana. Quando o alento externo e o interno, regulados pelo lugar, tempo, número, etc., como descrito no aforismo anterior, foram deixados de lado, segue-se então a quarta espécie de pranayama. Consiste na parada gradual do curso, tanto da exalação como da inalação. A diferença entre o que foi descrito no aforismo precedente e no atual é que neste último, a parada da exalação e da inalação é afetada por objetos e alcançada em estágios.
Caracteriza-se pela ausência de todo o movimento do alento, seguindo a completa cessação da inalação e da exalação. Não há necessidade de dizer que estes exercícios, como todos os outros em Raja Yoga, devem ser praticados sob a orientação de um instrutor. 52. Por esse atenua-se a cobertura da luz de Chitta. Chitta, por sua própria natureza, é dotada de todo o conhecimento, é feita de partículas de Sattva, mas está coberta por partículas de Rajas e Tamas, e por Pranayama essa cobertura é removida. 53. A mente torna-se apta para Dharana. Após a remoção dessa cobertura, estamos aptos para concentrar a mente. 54. Pratyahara, ou trazer os órgãos para dentro, é efetuado quando eles abandonam seus próprios objetos, tomando, por assim dizer, a forma do estofo mental. Os órgãos são estados separados do estofo mental. Vejo um livro, a forma não está no livro, está na mente. Algo do lado de fora evoca aquela forma, mas a forma real está em Chitta. Os órgãos se identificam e tomam a forma de tudo que entra em contato com eles. Se puderdes impedir que o estofo mental tome essas formas, a mente permanecerá calma. Isto é chamado Pratyahara. 55. De onde surge o supremo controle dos órgãos? Quando o yogi foi bem-sucedido em impedir que os órgãos tomassem a forma dos objetos externos e fazer que eles permanecessem unos com o estofo mental, vem o perfeito controle dos órgãos. Estes, sob perfeito controle, cada músculo e nervo também o estarão, porque os órgãos são os centros de todas as sensações e de todas as ações. Esses órgãos estão divididos em órgãos de ação e órgãos de sensação. Quando os órgãos estão controlados, o yogi pode controlar todo o sentir e o agir. O corpo inteiro fica sob seu domínio. Só então começamos a sentir alegria em haver nascido. Somente então, verdadeiramente, poderemos dizer: bem-aventurado eu sou que nasci. Quando esse controle dos órgãos for alcançado, sentiremos quão maravilhoso este corpo é realmente. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.